chamado pelo meu nome. Ele não chamou só a minha igreja, chamou a todos nós pelo nosso nome. Porque o nosso Deus é um Deus do secreto, Ele te conhece o seu íntimo, Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas intenções. Mas nessa noite, irmão, não se reprima, não fique com vergonha, não fique pensando que o irmão do lado vai pensar em você, mas glorifique o nome do Senhor. Mas Ele está na casa nesta noite. Glorifique o nome dele, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Queria convidar os irmãos a abrir comigo em Salmos 46, versículo 9. É um tema qual foi nos dado esta noite. Queria também estar agradecendo aos pastores pelo convite, pela confiança de estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 46, versículo 9. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então vamos ler. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Acaitai-vos e sabeis que eu sou Deus. E serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre toda a terra. Amém, irmãos? Vamos falando ao Senhor. Ó Pai, nesta noite glorificamos e exaltamos Teu santo nome, Senhor. Pedimos a Ti nesta noite, ó Pai, que o Senhor venha falar com a Tua igreja, Senhor. Nós estamos aqui a clamar e exaltar o Teu santo nome, Senhor Jesus. Ó Pai, de mim mesmo nesta noite não tenho nada a dizer à Tua igreja, Senhor. Eu sou apenas um canal, meu Pai, nesta noite de bênção para a Tua igreja, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que nesta noite as pessoas desse culto venham abrir os corações para que o Senhor venha colocar a semente da Tua palavra, Pai. Que essa semente venha enraizar em nosso coração, que ela venha firmar nossos pés no Teu Evangelho, que ela venha firmar nossos pés na Tua palavra, Senhor. Ó Pai, pela autoridade que é no nome do Senhor Jesus, se houver alguma potestade maligna, meu Pai, querendo tirar a atenção da Tua igreja durante essa palavra, meu Pai, eu a repreendo pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Mas eu peço a Ti, Senhor, venha falar com a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. O irmão pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, em nome de Jesus. E eu já digo para os irmãos, durante o momento que eu estiver pregando, está liberado da glória, está liberado da aleluia, porque nós acreditamos que quando glorificamos, o céu se rasga e a bênção do Senhor chega sobre nossas vidas. Aleluia. Irmãos, quero ser bem breve em minhas palavras esta noite. Esse salmo qual nós acabamos de ler, ele foi escrito pelos filhos de Corá. Antes de começar, eu quero explicar para os irmãos quem foi Corá. Corá foi um homem levantado no deserto como um levita. Esse homem foi levantado na época de Moisés. Então nós entendemos que Corá passou por todas as coisas que o povo passou no deserto. Corá, um dia ele esteve para chamar a atenção dele, e a partir daquele momento o Senhor chama Moisés para um trabalho. Chama Moisés para libertar o povo que era o seu povo. Então o Senhor começa todos aqueles planos, todos nós conhecemos muito bem a história de Êxodo. E Moisés vai dizer ao Senhor: Senhor, eu sou pesado de língua, como que eu vou chegar lá e vou dizer para aquele homem para libertar o povo? Então o Senhor levanta Arão, a seu irmão, para estar junto com ele. Então o povo vem saindo do Egito. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho. Então o Senhor, no meio do deserto, o Senhor estabelece uma ordem, que eles construíssem uma tenda. Então aquele povo constrói uma tenda, e o Senhor dá ordem a Moisés para dividir o povo entre levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes. E entre os levitas estava Corá. Se a gente se aprofundar na história dele, a palavra do Senhor vai dizer que Corá era um homem que cantava muito bem. Era um levita espetacular.
liderava eles muito bem. Só que o Senhor começou a sondar os desejos do coração de Corá. Pois Corá, ele começa a almejar ser sacerdote. E eu digo para você nesta noite, você almejar o caminho mais alto da sua vida não é errado. Só que o jeito que ele queria subir a esse sistema de ser sacerdote era derrubando Arão, era derrubando os líderes. Entenda, igreja, você almejar coisas altas não é errado, mas querer derrubar quem está lá é errado. Você tem que ouvir o qual você foi chamado, porque nós almejamos, queremos muitas coisas, mas não perguntamos ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu faça o quê? Porque nós não fomos chamados para estar sentados aqui no banco, mas chamados para servir, chamados para pregar, chamados para dizer o amor de Deus para o mundo. E então Corá, ele começa a fazer uma rebelião entre aqueles homens. Ele começa a dizer que Arão e Moisés queriam toda a glória e todo o poder para eles. Ele duvida do chamado de Arão para sumo sacerdote. Só que Moisés não responde a ele. Moisés vai orar. Moisés vai clamar a Deus. Então Deus vai dizer a Moisés: Moisés, faça que cada homem, representante da sua tenda, pegue uma vara e coloque em frente à sua tenda. E a vara qual florescer, esse homem estarei confirmando sobre a vida dele o meu chamado. Então todos os homens vão pegar, colocam uma vara diante da sua tenda e vão dormir. E Moisés vai dizer para eles: ó, levantando de manhã, vocês vão pegar a vara e vão se encontrar comigo. E eles vão lá, e começam a aparecer homens, e nenhuma vara tinha florescido. Só que quando chega Arão, a vara de Arão tinha florescido no deserto, mas confirmando aquilo que o Senhor tinha sobre a vida dele, confirmando o chamado de Jesus, o chamado de Deus para a vida de Arão como sumo sacerdote. E para Deus confirmar o chamado dele na nossa vida, irmão, o Senhor abre mar, o Senhor floresce no deserto, faz maná cair do céu, derrama tem chuva, tem bênção, mas Ele vai provar que Ele é contigo. Espírito Santo, queima em mim todo mal, porque o nosso Deus é assim. Já que as pessoas duvidam que Ele é Deus da nossa vida, Ele prova. Ele mostra: olha, eu sou Deus da sua vida, pode acreditar, meu filho. Porque nós achamos que o nosso problema é maior do que Deus. Nós achamos que alguém nos acusando é maior do que Deus, mas não é. Porque Deus é com a sua igreja. Mas eu fico pensando, aquele homem, ou um homem que era líder de levitas, visto todo o projeto de Deus, visto todas as promessas de Deus se cumprindo, resolvem se levantar contra um homem de Deus. Porque nós entendemos que muitas das pessoas que servem estão vazias. Muitas pessoas estão servindo vazias de Deus. Porque este homem, ele queria agora
Deus. Queremos ser, mas nunca vai ser igual ao nosso Deus. Satanás almejando ser igual ao nosso Deus, o Senhor expulsa ele do céu. Porque às vezes o sinal de servir não é dizer que você está cheio. O sinal de servir não é dizer que você tem comunhão. Porque tem muitas pessoas querendo a glória para si mesmo. Querendo aparecer mais do que Deus. Querendo aparecer mais do que a glória dele. Querendo ser maior que o nome do nosso Jesus. Quem somos nós? Quem somos nós? Pessoas que caem no papo dessas pessoas vazias. Entenda. Pare de ficar ouvindo muitas pessoas. Procure ter intimidade. Porque o Senhor não quer falar conosco a todo momento, mas muitas das vezes preferimos ouvir conselhos de ricos, conselhos de pessoas lá fora. Mas se Deus quer falar, ouça a voz de Deus. Porque quando o coração se levanta, mas ele não vai lá, reclama com Arão, reclama com Miriam, reclama com outras pessoas, mas aí vai orar. Oh, aleluia! Moisés vai orar pedindo direção. Olha, irmão, se nós não orarmos, se nós não buscarmos a presença, infelizmente seremos vazios. Porque vir à igreja não te faz ser igreja. Porque aqui é um templo, um quadrado, isso vai ficar. Mas Jesus, quando ele vier buscar, ele vai buscar a sua noiva. Ele vai buscar a sua igreja. Uma noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não buscará qualquer noiva, não buscará qualquer um. Ele vai procurar aquele que quer intimidade com o noivo. Aquele que por qualquer problema não queira abandonar a tua presença. Ele procura aquele que quer ter intimidade com o noivo. Aquele que quer sentir a presença dele de verdade. Aquele que quer ouvir a voz de Deus e falar: eu conheço essa voz. A voz de quem tem intimidade com o Senhor. Oh, aleluia! Só que entendendo, voltando para o texto, Corá, ele não desiste. Ele continua ainda querendo se rebelar contra o Senhor. Porque quando alguém se rebela contra o povo de Deus, ele não está indo contra o povo, mas ele está indo diante de Deus. E ele começa a dizer aqui: Arão e Moisés querem tudo para eles. Então Deus dá uma ordem a Moisés: olha, Moisés, divide o povo. Quem quer ficar com Corá vai para o lado de cá. E quem quer vir com Deus, com Moisés, vai vir para cá. Então aquele povo se divide. E a palavra de Deus vai dizer que a terra se rasga e engole Corá e todos aqueles que estavam se rebelando contra Moisés. Glória a Deus. O preço de se levantar contra Deus e contra o homem de Deus é muito alto. Custou a vida deles. Eles perderam a sua vida por se rebelar, por se levantar contra os homens que Deus tinha levantado.
É um perigo a gente falar mal de um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Porque, irmão, o que eu vou falar aqui agora pode até te deixar um pouco com medo. Mas às vezes quem já está na mão de Satanás, porque da mão de Satanás Deus te tira. Mas quem cai na mão de Deus, quem vai te tirar de lá? Quem vai tirar alguém da mão de Deus? O preço que eles pagaram foi um preço muito alto, muito caro. E eu fico imaginando, aquele homem viu o mar vermelho se abrir. Aquele homem viu o maná cair do céu. Aquele homem sentiu coluna de fogo e nuvem de dia. Ele viu milagres. Ele viu coisas acontecer. Mas mesmo assim, se revoltou contra Deus. E nós somos as mesmas coisas. Nós vemos milagre acontecer. Vemos pessoas sendo transformadas pelo milagre de Deus. E muitas das vezes queremos parar, queremos desistir, vendo a glória caindo no ambiente, vendo pessoas sendo transformadas e queremos desistir. Estamos longe. Quem pensa assim está longe de Deus. Porque Moisés estava perto. E Moisés passou por vários problemas, mas jamais se rebelou contra Deus. Glória a Deus. Pelo contrário, Moisés disse: Senhor, eu não sou capaz. Eu não posso. Mas o que eu acho muito interessante é quando Deus vai falar com Moisés: o eu sou, o Deus Todo-Poderoso, vai à sua frente. Glória. Oh, aleluia. Só que Deus, ele teve piedade dos filhos de Corá. Então os filhos de Corá, eles entram na terra prometida. E eles vão escrever salmos ao Senhor. Eles vão cantar, eles vão declarar o amor de Deus, eles vão se entregar, eles vão fazer o melhor, porque eles eram levitas escolhidos pelo Senhor. Glória. Irmão, se você está aqui hoje, você é o escolhido. Não é para a gente ficar reclamando, não é para a gente ficar questionando, é para vir cultuar ao Senhor. Porque quando nós estávamos no mundo, ficávamos no bar, ficávamos na oportunidade. Hoje isso tudo acaba em 5 minutos, tem gente reclamando, é gente que está longe.
Porque quando Jesus se entregou na cruz por nós, Ele não entregou só um braço, Ele não entregou só uma perna, mas Ele se entregou por inteiro. Glória. Ele se entregou por inteiro para que eu e você estejam aqui nesta noite. E quando os filhos de Corá escrevem o Salmo 46, que eles não estavam passando por um momento muito bom, pois Israel estava correndo grande risco de ser invadido pelos assírios. E eu fico imaginando naquele momento todo mundo se atemorizando, sentindo medo, achando o que vai acontecer quando eles invadirem. Será que todo mundo vai morrer? E os filhos de Corá começam a lembrar: o Senhor nos tirou do deserto, Glória. o Senhor nos livrou daquela morte. Aleluia. E eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e por minha causa Ele se levantará. Glória. Enquanto todo mundo estava com medo de ser levado, de ser sacrificado, de apanhar, eles estavam escrevendo salmos ao Senhor, cantando: ó Senhor, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. O Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, cantando: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. Porque crente é assim, está passando por um problema, mas está aqui dentro glorificando. Glória a Deus. O pau está quebrando lá fora, está com dívida, cheio de problema, filho não obedece, mas quando chega no culto, vamos glorificar o nome dele. Vamos glorificar o nome dele, que ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória. E eu sei que na hora certa, os meus problemas serão resolvidos. Oh, aleluia. Pastor, quando eu vejo esse povo passando por esse momento de aflição, eu lembro de Pedro, em Mateus 14:33, que vai dizer que Pedro estava no barco junto com os outros discípulos, mas lembrando que dessa vez Jesus não estava no barco. Eles começam a passar por uma grande tempestade, começam a passar por vários problemas, achando que o barco vai tombar. Só que quando Pedro olha assim, ó, eles ficam até com medo, achando que é um fantasma. Mas Jesus vai dizer: Pedro, Pedro, não temas, sou
de quem escreveu? Um salmo de quem confia em Deus. E Pedro, quando ele põe o pé naquelas águas, eu imagino que Pedro às vezes estava passando por algum problema. E aquele mar, vamos simbolizar que eram os problemas de Pedro até Jesus. Porque nós também somos assim. Quando nós queremos servir mais, quando nós queremos buscar mais, um emaranhado de problemas começa a aparecer na nossa frente, nos atrapalhando a ver Jesus. Começa a aparecer um monte de coisa, começa a aparecer vários problemas. Você imagina, meu Deus, de onde vem esse problema? Querendo nos tirar a nossa visão de Jesus. Querendo fazer a gente perder o foco de Cristo. E vem problema, várias coisas. E Jesus está ali só esperando. Porque a mesma palavra que Jesus disse para Pedro, Ele diz para mim e para você nessa noite: vem. A palavra de Jesus nessa noite para mim e para você era para confiar. E Ele está dizendo: vem. Glória. Só que muitas das vezes nós fazemos igual Pedro. Olhamos para o mar, olhamos para o vento, até colocamos o pé, íamos devagarzinho. Mas quando as coisas começam a apertar, o medo chega, a aflição, e nós começamos a afundar na presença de Deus e nem percebemos. Começamos a perder o foco de Jesus, e quando nós paramos de olhar para Jesus, nós começamos a afundar. Quando nós paramos de olhar para o Mestre, nós começamos a perder o caminho. Só que eu entendo, igreja, que nós, quando nós estamos passando por esse problema, aquele marzão de problema, nós olhamos lá para baixo e vemos Jesus vindo sobre todos os nossos problemas, caminhando sobre eles, dizendo: olha, filho, eu sei que eu estou contigo, estenda a sua mão porque eu seguro, sou eu. O inimigo interior faz-me como cristão. E então o autor e protesta, eles escrevem esse salmo. Só que quando nós chegamos à parte que a Bíblia vai dizer aqui, Jesus ele quebra o ar, corta a lança e queima os carros no fogo. Nós entendemos que arco, lança e carro são materiais de ataque. Aquelas coisas estavam preparadas para atacar o povo do Senhor. Aquelas coisas foram levantadas para atacar o povo de Deus. Pois são coisas de ataque, são coisas para ferir. Só que Apocalipse 3:8, o Senhor vai falar sobre uma porta. Só que nós entendemos que porta é um objeto de defesa ou de ataque. Porta é um objeto de defesa. Porque quando nós entramos na nossa casa, nós fechamos a porta para ninguém entrar para roubar. Nós fechamos a porta para não sofrermos nenhum ataque. E Jesus, em Apocalipse 3:8, vai dizer: eis que colocarei uma porta diante da minha igreja. Glória. O Senhor está dizendo para nós nesta noite, igreja: não importa se é lança, se é arco, se é carro, eu colocarei
da minha igreja. Glória. O Senhor está dizendo: eu sou Deus na sua vida. Eu te guardo de todos os problemas, pois Ele é um Pai e um Pai presente. Pedir para você nessa noite, fique de pé. Muitas das vezes nós passamos por ataques, passamos por aflições e nós esquecemos quem é o nosso Pai. Mas o Senhor, Ele coloca uma porta de defesa diante de vocês, para dizer que Ele é Deus na sua vida. Jesus é todo na nossa vida, igreja. Porque se nós pegarmos o Evangelho e começarmos a ler, em todos os momentos Jesus era aquilo que as pessoas precisavam. Se a pessoa estava com fome, Jesus era bom. Se ele estava com sede, ele era a água viva. Glória. Mas aquele que estava perdido, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém não vai ao Pai a não ser por mim. Glória. Eu não sei, irmão, o que passa no seu coração, mas este salmo que eles fizeram era um salmo de fé, porque eles acreditavam, por mais coisas e problemas que chegassem até eles, aquela cidade, Jesus ia quebrar o arco, ia cortar a lança, ia queimar os carros com fogo. Nesta noite o Senhor está dizendo para você: Ele só quer que você tenha fé e acredite, porque Ele quebrará o princípio de todas as dores, Ele quebrará o princípio de todos os mal, porque Ele é o bom pastor, Ele é o Jesus que nunca nos abandona, Ele é o Jesus presente em nossas vidas, Ele é o Senhor presente nas nossas aflições. O Senhor está dizendo nesta noite: tenha fé, acredite e continue firme nos caminhos do Senhor. O Adriano vai estar entoando um louvor, e eu peço a você nesta noite, ore com